Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 21, diz assim: E o Senhor enviou um anjo que destruiu o exército assírio com todos os seus comandantes oficiais. O rei da Assíria voltou envergonhado para sua terra, quando entrou no templo de seu Deus. Alguns de seus próprios filhos o mataram ali à espada. Foi assim que o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e de todos os outros que os ameaçavam. Então houve paz em toda a terra. Daquela ocasião em diante, o rei Ezequias se tornou muito respeitado entre todas as nações, e muitos traziam a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para o rei. Só até aí. Olha para o teu irmão e diga: de hoje em diante, se prepare, vai ter muita gente te respeitando e te presenteando. Quem recebe essa palavra, dá glória a Deus aí. Não é que eu estou interessado, mas quer me presentear, estamos aí, amém? Mas, sobretudo, eu quero declarar que vai ter gente te respeitando pelo teu Deus, por causa do teu Deus, pelo que você carrega, pelo que você representa, enquanto filho do rei, enquanto príncipe, enquanto crente, enquanto homem de Deus, enquanto mulher de Deus. Bem, como eu costumo fazer, antes de entrar na mensagem propriamente dita, vamos ao contexto. Como eu disse, já dei um spoilerzinho, Ezequias é bisavô de Josias. Ezequias é pai de Manassés, que é pai de Amon, que é pai de Josias. Eu preguei na semana passada sobre Josias. O reino de Israel foi dividido em duas partes. Nós temos o reino unido, debaixo do governo, primeiro de Saul, depois de Davi e depois de Salomão. Com a morte de Salomão, Roboão, seu filho, assume o reinado de Israel, mas ele acaba gerando um mal-estar, porque Salomão ele já tinha imposto sobre o povo de Israel encargos pesados, até porque Salomão ele foi um grande construtor, ele que construiu o templo, um templo poderoso, suntuoso, e para que suas construções, de fato, fossem terminadas, ele precisava da oferta, ele precisava de encargos e impostos, tributos sendo pagos. Quando Roboão assume, Roboão, sem ter obras como as de Salomão pela frente, para serem feitas, ainda assim ele aumenta os encargos. Ele é aconselhado pelos anciãos a segurar a mão, mas ele não ouve, ele ouve mais os mais jovens, e ele acaba gerando uma rebeldia, uma revolta no meio do povo de Israel. Aí então tem uma racha na nação. De um lado, Roboão, ele reina sobre o agora chamado Reino do Sul, a tribo de Benjamim, a tribo de Judá, e por isso também é conhecido como Reino de Judá. E aí um homem chamado Jeroboão, que já era um militante, já era um contrário a Salomão e a forma de Salomão governar, agora, nesse racha, e Roboão sendo filho de Salomão, Jeroboão ele é levantado de fato como o antagonista, como como é que se fala? Eu ia falar a esquerda, né? Porque dentro da nossa realidade, não, mas hoje seria a direita, né? Porque hoje quem está no governo é a esquerda, então a direita que é contrária. Bem, independente da perspectiva, direita ou esquerda, mas é o contrário, ok? Oposição, essa é a palavra, oposição. Então, Jeroboão se levanta como oposição a Roboão. E aí a gente tem o Reino do Norte estabelecido, e a gente tem Samaria como a capital do Reino do Norte. Mas falando de Reino do Sul, nós temos 20 reis. E desses 20 reis, poucos fizeram aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Menos de 10 fizeram aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Dentre esses que fizeram o que era reto, que era bom aos olhos de Deus, está Ezequias. A gente falou na semana passada de Josias, que foi um deles também. Mas, por exemplo, entre Ezequias e Josias tem Manassés e Amon, e a Bíblia diz que eles não, eles fazem tudo contrário
ao que estava na palavra do Senhor, aquilo que era ensinado. Eles idolatram outros deuses, eles se viram totalmente contra Javé, o único Deus, o Deus de Israel. Então, eu quero que você guarde isso. Ezequias, dentro dessa caminhada de reis sobre o Reino do Sul, ou também conhecido como Reino de Judá, é um dos poucos que fazem aquilo que era bom aos olhos do Senhor. Quando Ezequias era o rei de Judá, o rei do sul, lá no norte, o reino de Israel era governado por Oséias. E é exatamente nesse momento que os assírios cercam o reino do norte e derrubam o reino do norte. Os assírios vão, conquistam o reino do norte, derrotam Oséias, levam cativos os moradores do reino do norte e trazem povos para dentro do reino do norte, exatamente para gerar uma mistura. É domínio assírio, impostos e encargos estabelecidos pelos assírios, mas povos de outras nações agora habitando Samaria, habitando o reino do norte. E aí a gente tem a queda, a gente tem o início do cativeiro assírio e a gente tem, a derrota, a derrubada do reino do norte. É exatamente no momento em que do lado de lá governa Ezequias. E aí me chama a atenção, é que primeiro os assírios vão lá, dominam o reino do norte, eles sitiam, eles cercam, a estratégia era sempre a mesma. Só que eles fazem isso em Samaria, que era a capital, eles derrubam Oséias, eles conseguem conquistar, colonizar o reino do norte, e 10 anos depois, eles vão para o reino do sul. E agora o rei é um rei bem conhecido, um nome bem conhecido, bem famoso, o tal de Senaqueribe. Ele vem, então, para Judá, ele vem para o reino do sul, e ele vai contra Ezequias, e ele usa da mesma estratégia. Ele cerca Jerusalém, ele sitia a capital do reino do sul, a fim de dominar, a fim de derrubar, da mesma maneira que ele tinha feito, na verdade não ele, um rei ou reis que o antecederam, mas ele seguia na mesma linhagem, da mesma maneira que os assírios tinham feito com o reino do norte, e agora ele queria aqui fazer com o reino do sul. E aí a gente chega dentro do contexto que a gente vai pregar nessa noite. Para os irmãos terem uma noção, eu falei que Ezequias fazia aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Ezequias assume o reinado com 25 anos. E quando você vai ler, a história de Ezequias, segundo Crônicas nos mostra a história de Ezequias a partir do capítulo 29, quando você vai no capítulo 29 ler o início da história de um jovem de 25 anos, a Bíblia diz que ele reúne músicos, ele reúne sacerdotes, ele reúne todo mundo, liderança, governantes, ele reúne todo mundo, ele assume e ele convoca uma reunião. E nessa reunião não tem um instrumento sendo tocado, não tem ninguém cantando, não tem festa, não tem nada. Ele reúne todo mundo, ele diz, nós vamos limpar a igreja. Ele distribui vassoura, rodo, pá, nós vamos arregaçar as mangas e nós vamos restaurar o culto. Tudo que está quebrado, tudo que está fora do lugar, as portas que estão desmontando, caindo, a gente vai restaurar tudo, a gente vai reorganizar tudo. E a Bíblia vai nos mostrar, que numa reunião de levitas, sacerdotes, de lideranças, governantes e do próprio rei, o trabalho é braçal. Não tem nada diferente de uma preocupação com o zelo, com a qualidade, o bem-estar, o conforto que a igreja podia promover, no caso, o templo podia promover para os homens do Reino do Sul, para os habitantes de Jerusalém. Ele começa bem e ele começa com essa visão. Vale a pena aqui um parêntese também, Ezequias é exatamente o mesmo que carrega um testemunho poderoso. Vocês já devem ter visto pastores aqui na igreja pregando sobre Ezequias, mas iluminando o testemunho, o momento em que ele é tomado de uma doença de morte. E aí Isaías, que era o profeta contemporâneo a Ezequias, ele vai até o rei e ele diz, olha, prepara a tua casa, arruma tudo, porque você vai morrer.
E a Bíblia diz que Ezequias vira a cara para a parede, clama ao Senhor, pede misericórdia. Ele diz para Deus: Senhor, eu tenho feito aquilo que é reto aos teus olhos, poupa a minha vida. E aí quando Isaías está saindo do palácio, já está lá no pátio, indo embora, Deus dá uma ordem para Isaías: volta lá e diz para o rei que eu estou acrescentando 15 anos de vida. Todo mundo já ouviu essa história, já ouviu palavras acerca dessa história. Deus então restaura a sorte de Ezequias. É um testemunho muito famoso. A gente, normalmente, quando fala de Ezequias, entrelaça ele a essa experiência, né? A experiência é tremenda. Isaías diz que Deus estava o curando e ele pede um sinal. Ele diz: como é que eu vou ter certeza da minha cura? Não, você em 3 dias vai estar no templo adorando ao Senhor, mas eu quero um sinal. E aí então tem aquela experiência maravilhosa com um relógio solar, né? Que ia medindo as horas do dia a partir da exposição de seus raios. E aí Isaías pergunta: você quer que o relógio corra ou atrase? E Ezequias, bem ousado, diz: eu quero que o relógio atrase. E Deus ouve a oração dele, e o relógio atrasa, e ele realmente é curado, né? Tem também um processo, e isso também traz para nós uma aplicação prática, porque há uma palavra profética, há uma palavra de milagre, mas também há uma instrução quanto a um tratamento. Ele tinha que passar, né, uma pasta de figo na sua úlcera, o que nos faz entender a importância do equilíbrio, que a gente busca unção para sermos curados, mas a gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa ir ao médico, a gente entende que Deus usa um homem para o bem do próprio homem. Então é uma história que dá para a gente montar uma série de mensagens só a partir desse milagre, desse testemunho. Só que ele não viveu só essa experiência e só esse milagre extraordinário. Ele também viveu essa experiência, esse milagre que está relatado aqui no capítulo 32. O capítulo 32 nos mostra, como eu já introduzi, Senaqueribe sitiando, cercando Jerusalém. E aí a gente pode se perguntar: mas por que Deus permitiu que Senaqueribe sitiasse, cercasse Jerusalém, se Ezequias fazia aquilo que era reto, aquilo que era bom aos olhos do Senhor? Por que Deus permitiu que essa ameaça se levantasse contra ele, se ele tinha escolhido a boa parte? A gente precisa desconstruir a ideia de que as tribulações só vêm para aqueles que estão em pecado. A gente precisa desconstruir a ideia de que problemas e dificuldades, levantes, forças contrárias, só vêm sobre aqueles que estão em pecado. Não. Quando a gente está bem, o diabo faz de tudo para nos derrubar. Quando a gente está bem, a gente mexe com o diabo. Eu costumo dizer que quando a gente percebe inveja à nossa volta, é um bom sinal. Porque se estão invejando a gente, é que temos algo de especial. Se a gente é irrelevante, é insignificante, ninguém está nem aí para a gente, ninguém nos inveja. Mas quando somos de fato especiais, quando estamos ligados com Deus, quando carregamos uma mensagem, quando temos um chamado, o diabo fica com raiva. E ele tenta de tudo para nos derrubar. E é assim com Ezequias. Eles já tinham derrubado o reino do norte, 10 anos depois eles voltam, e agora com a ideia de derrubar também o reino do sul. Agora, a estratégia, e a Bíblia deixa isso claro, não era de matar, não era de exterminar o povo. A estratégia era colonizar o povo. E há uma diferença. Eles não queriam nem escravizar. A ideia deles não era estabelecer um serviço forçado, não era. A ideia deles era colonizar, era dar a eles uma certa liberdade em troca de impostos pagos, e não só impostos pagos, mas era dar a eles uma certa liberdade, mas influenciando, trabalhando mente, estabelecendo cultura, mudando hábitos, ações. E sabe, irmãos, eu tenho para mim que essa estratégia é mais perigosa. Porque quando o diabo vem para nos destruir, para nos matar, ou para nos escravizar, faz mal a nós, nos machuca, nos fere. E aí é mais fácil, então, a gente fugir. Eu costumo dizer que o diabo, ele não aparece para nós, normalmente, com um chifre enorme, com um tridente na mão. Porque se ele aparecer dessa maneira, a gente vai sair correndo.
Não, normalmente o diabo aparece para nós abrindo a porta do carro para a menina entrar, aparece bem cheiroso, oferecendo flores, né? Galanteador. E a gente precisa vigiar. A colonização, ela tem um pouco desse aspecto, que é uma infiltração, estabelecendo cultura, estabelecendo influência, mexendo com o modo de vestir, de falar, com os hábitos, com as ações. Há poder no sangue de Jesus. Vai colonizando. Sabe, queridos, a Bíblia é tão completa e ela é tão perfeita que ela nos mostra esse modus operandi do diabo em ir trabalhando de maneira gradativa. Como assim, pastor? Livro dos Salmos, capítulo 1, se eu não me engano, eu citei hoje pela manhã isso também. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, o diabo se predispõe em andar, em caminhar. Aí, em algum momento, o nível de influência faz que não se assenta. O pecador se assentar. E aí ele se assenta. E ele investe tempo naquela relação que não se detém no caminho dos pecadores. É quando o nível de influência atinge um ponto que você quer se levantar e o diabo diz, não, fica aqui. Não, não vai não. Você até tem sede, fome pela presença, mas o diabo vem e oferece uma outra coisa. E ele ainda coloca como vergonhoso aquilo que você gostaria de fazer. Ir para a igreja, ler a Bíblia, usar esse tipo de roupa, cantar essas músicas. Isso é exagero. Não, você pode tudo. Porque a igreja quer te manipular. A igreja quer que você seja uma massa de manobra. Não, esse pastor não paga as tuas contas. Como é que esse pastor quer se infiltrar na tua vida dessa maneira? O diabo sabe, mas ele finge que não sabe. Ele diz que é o pastor que fala, mas na verdade ele sabe que quem fala é a palavra de Deus. Você não é moldado à voz do pastor, você é moldado à palavra de Deus. Se Deus fala através do pastor, você recebe. Sabe por quê? Porque eu e você temos o discernimento, temos o livre-arbítrio. A Bíblia diz que Deus tem colocado diante de nós bênção e maldição. Ele dá a nós a orientação. Escolhe, pois tu a bênção. Mas ele te obriga? Não, você que decide. Mas o diabo, ele vem tentando oferecer uma liberdade para você que, na verdade, é uma colonização. É uma escravidão. Aí a gente podia, sabe, bater na tecla e falar para os adolescentes vigiarem, porque parece que é nessa hora que a torneira abre. Não, mas e os jovens? Não precisam? E os homens não precisam? E as mulheres não precisam? Sabe, irmãos, preste atenção, a coisa é tão difícil que essa colonização e o estabelecimento dessa cultura que distorce a direção de Deus para a nossa vida é tão tremenda, é um negócio tão pesado, que às vezes dentro da nossa organização, dentro da nossa doutrina, dentro da nossa liturgia, a gente é levado a se amarrar. É impressionante. Tipo, culturalmente falando, não, porque as mulheres buscam poder, os homens não querem. Aí parece que aquilo vai sendo incutido, chega num nível que a gente veste isso e a gente começa a se orgulhar. E chega num ponto que um homem, se sentir o poder do Espírito Santo e pensar em dar liberdade para sapatear, ele, não posso não, porque eu sou homem, que isso? Isso aí não é coisa de homem não faz isso. Ué, Davi dançou? Por que eu não posso? Você está entendendo o que eu estou ministrando? São colonizadores, são influenciadores, são culturas que começam a ser estabelecidas na nossa vida e que vão tolhindo, vão nos colocando dentro de uma caixinha, numa liturgia, num tradicionalismo, numa religiosidade, e a gente não consegue romper. Não consegue romper. Aí a gente começa a ser seletista quanto a tipo de música. Não, essa canção aqui, eu adoro, essa canção não faz muito o meu estilo, mas Deus está falando, então recebe. Não, essa mensagem, esse tipo de pregação eu recebo, essa outra eu não.
Sabe, queridos, eu entendo que a gente pode ter identificação, você é membro da Nova Jerusalém, você assiste culto aqui, você frequenta os cultos aqui por identificação, isso é natural. Alguma coisa, sabe, despertou em você para você permanecer e ficar. Então, você consegue também gerar identificação com determinadas canções, determinados ministros, determinadas pregações, determinados pastores. Está tudo certo. Agora, o que não dá é para estabelecer uma única fonte profética. Deus só fala se for através daquele pastor. Se for aquele outro, Deus não fala. Deus só fala se for esse tipo de canção. Se for aquela outra, Deus não fala. E aí você vai se fechando e você está limitando o agir de Deus na tua vida. Porque Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. E quando a gente vai destrinchando esse tipo de atitude, a gente percebe que lá atrás teve uma colonização. Alguém estabeleceu esses limites, você não percebeu, deixou os muros crescerem e agora você está aqui, preso. Quem está entendendo, diga amém. A ideia de Senaqueribe não era escravizar e nem exterminar, era influenciar, moldar, transformar. Eles são judeus, mas falam como assírios, cantam como assírios, adoram como assírios, vivem como assírios. É isso. Se você for estudar história, você vai ver que ao longo do tempo, as colonizações elas tiveram esse peso de estabelecer cultura. É normal a gente ver isso. Por exemplo, em São Paulo, se eu não me engano, é o bairro da Liberdade, que há uma colônia muito grande japonesa, pode ser? Né? E aí a comida, o jeito de vestir, as coisas vão sendo reproduzidas, sabe? Não sei se você já reparou, mas quando você vai ali no centro da cidade, Uruguaiana, Alfândega, você vai andando por ali e tal, você vai passando e você encontra uma pastelaria aqui, uma outra ali, de 10 pastelarias, 9 são de orientais. Japoneses, coreanos, chineses, uma cultura, vai estabelecendo cultura. Tem algumas coisas que podem ser boas, a gente pode tirar proveito, sim, mas tem outras coisas que são forçadas. E tudo aquilo que é forçado não é de Deus para nós. Eu estou falando, eu estou pregando, o Espírito Santo está queimando aqui no meu coração, já era para eu ter saído desse tema, mas eu entendo que essa noite foi marcada para algumas pessoas para gerar essa libertação, porque é uma escravidão, mas invisível. É muito sutil, sabe? Eu sou livre. Irmãos, é como o diabo, ele para do lado da Eva e ele diz assim, quer dizer então que Deus diz que você não pode comer de árvore nenhuma? Que Deus é esse maldoso que te impede de comer das árvores desse jardim, com essas frutas maravilhosas? Deus não falou nada disso. Deus em momento nenhum disse que ela não podia comer de nenhuma árvore. Pelo contrário, Deus disse que você pode comer de todas, menos daquela. Mas o diabo distorce. E aí o que ele faz? Ele oferece uma liberdade que na verdade é uma escravidão. Ele sabe, se você comer daquela árvore que ele não quer que você coma, você vem para a minha mão. O que eu estou pregando aqui nessa noite é muito sério, porque existem pessoas que não estão percebendo a colonização. Sabe, irmãos, em todo lugar. Eu trabalho com esporte. Tem uma colonização no meio do esporte. Está lá, no meio deles. Você pode ver, quando mostra vestiário de clube de futebol, normalmente tem um altarzinho. Normalmente tem uma imagenzinha. Normalmente tem a preleção, depois da preleção eles vão lá e falam o Pai Nosso e a Ave Maria. E aí você está ali dentro daquele esporte e aí você acaba se deixando influenciar, não é o que você queria, não é no que você acredita, mas você se vê forçado àquela situação. É uma colonização. Quando você vai para a área fitness, aí você começa a perceber, são suplementos, maneira de viver, maneira de enxergar a vida. E são coisas muito sutis, que no primeiro momento parecem ser muito boas, mas que começam a roubar quem você é, roubar a tua essência. Você começa a falar como todo mundo. É impressionante, a tribo ela é identificada de longe. Você olha e fulano é assim, fulano é aquilo, fulano é daquela turma ali. Pastor, mas quer dizer que a gente não pode ter identificação com ninguém? Não. Irmão, você pode, só que você não pode perder a tua identidade.
E aqui o texto é muito claro, Senaqueribe chega e ele diz assim, nós vamos cercar, e nós vamos sitiar, e nós vamos roubar deles a identidade. Eu quero que eles se tornem assírios. Você vê que ele faz isso no Reino do Norte, ele tira alguns do Reino do Norte, alguns da Samaria, espalham, e eles trazem pessoas de fora para viver na Samaria. Para quê, pastor? Para gerar essa mistura. E aí, é todo mundo sem identidade. Então eu chego, estabeleço uma cultura e todo mundo segue. Eu estabeleço uma informação e todo mundo segue. Senaqueribe, ele sitia, ele vem com um discurso de que não vai tolir, de que é possível continuar vivendo, mas na verdade ele vai controlando daqui, controlando dali. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu estava, lendo algumas coisas acerca dessa história, porque essa história ela tem registros arqueológicos. E há um achado arqueológico, uma placa de 700 anos antes, aproximadamente 700 anos antes de Jesus Cristo, há um achado arqueológico que nos mostra a informação acerca do sítio, do cerco de Senaqueribe a Jerusalém. É uma comprovação extra-bíblia. Nós temos a Bíblia como verdade absoluta, mas se tem algum aqui cético que quer um apoio arqueológico, científico, há um achado, há uma placa comprovando que 700 anos antes de Jesus, um rei assírio chamado Senaqueribe levou seu exército e cercou Jerusalém, sitiou e ficou ali tentando se infiltrar, colonizar e dominar aquela terra. Mas o que mais me chama a atenção é que tem um achado arqueológico de que ele sitiou, de que ele cercou, mas não tem um achado arqueológico de que ele venceu. Por quê, pastor? Olha para o teu irmão e diga para ele, porque ele não venceu. Porque se ele tivesse vencido, mais importante do que ter sitiado, mais importante do que ter tentado seduzir, de ter flertado com Jerusalém, seria ter vencido, ter dominado, ter conquistado. Essa placa seria a mais importante, essa placa seria a maior, essa sim estaria em evidência, mas ela nunca existiu. Porque o diabo tentou, mas não conseguiu. Faça assim com a sua mão e eu quero declarar sobre sua vida, sobre seus filhos, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre o seu pensamento, sobre a sua conduta. O diabo pode até tentar, pode até ficar registrado na história. 2026, o diabo tentou desviar o filho dele, o diabo tentou separar ele da esposa dele, o diabo tentou desviá-lo da casa do Senhor, mas não conseguiu, porque o diabo não tem poder sobre aqueles que estão debaixo da potente mão do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Olha para o teu irmão e diga para ele, ninguém aqui vai ser colonizado. Ninguém. Nós vamos permanecer firmes no Senhor. E aí, para eu entrar no caminho de saída, vou falar um segredo para você. Posso? Sempre que um pastor falar que está terminando, isso na verdade é só na mente dele. Ele está tentando. Era a vontade, mas nem sempre ele consegue. Mas viaja comigo no tempo aqui. Imagine um exército poderoso cercando Jerusalém. E aí eu preciso que você também entenda a geografia de Jerusalém. Jerusalém era a antiga terra dos jebuseus. Quando Moisés, ele pastoreia o povo de Israel na peregrinação, saída do Egito até a terra prometida, Deus dá uma ordem para ele. Quando você entrar em Canaã, não tolere nações
que são mais poderosas do que vocês. Não faça aliança com eles, os destrua. Depois, essa palavra e essa orientação, ela é renovada sobre Josué. Deus fala a mesma coisa com Josué. Mas o fato é que o povo entra na terra prometida, aproximadamente 40 anos, Josué governa, e os jebuseus continuam lá. Eles estavam listados no meio dessas nações que deveriam ser destruídos. Mas Josué não faz isso. Depois, a gente tem aí aproximadamente 300 anos em que Israel é governada por juízes. Durante todo esse tempo, ninguém vai lá e destrói os jebuseus. Aí, então, o povo clama por um rei, Deus levanta Saul. Saul reina aproximadamente 40 anos e os jebuseus continuam lá. Só quando Davi assume o reino é que os jebuseus, de fato, são derrotados. É a primeira ação de Davi depois que assume o reinado. Segundo Samuel, capítulo 5, Davi é ungido rei de Israel. Os anciãos em Hebrom derramam óleo sobre a cabeça de Davi, o reconhecendo agora como rei da nação. E a primeira ação dele é: eu quero a terra dos jebuseus. E ele parte com tudo, contra os jebuseus e domina os jebuseus. A palavra Sião, ela não aparece na Bíblia até esse momento. A terra dos jebuseus era também conhecida como a fortaleza de Sião. Davi domina, e aquele lugar se torna tão estratégico que o próprio Deus passa a se referir e a falar, com Jerusalém, a chamando de Sião. Ele fala de Israel, chamando a nação de Sião, de tão estratégico que era aquele lugar. E a geografia é a seguinte: você tem o Monte Sião, ok? Vamos imaginar que a gente está a sul do Monte Sião e lá naquela parede é o norte. Então, aqui você tem a subida para o Monte Sião. Nessa subida do Monte Sião, Davi estabelece a sua cidade, a cidade de Davi. Ele estabelece Jerusalém. Mais acima, terminando o Monte Sião e começando um outro monte que é muito famoso, porque foi o monte em que Abraão subiu para sacrificar Isaac. Alguém lembra o nome? Moriá. Então você sobe pelo Sião e lá em cima tem o Monte Moriá. No alto do Monte Moriá, aonde também existia a era de Araúna, que não por um acaso era um jebuseu, Salomão levanta o templo. Então hoje, até hoje, quando você vai a Israel, quando você vai a Jerusalém, você sobe ao Monte das Oliveiras, você tem à sua frente, à esquerda, essa subida do Monte Sião, que é exatamente a antiga cidade de Davi, e há um grande sítio arqueológico lá. A gente tem condição de visitar esse lugar e de ver uma caverna que provavelmente foi usada para sepultamentos de reis, inclusive o próprio rei Davi. Então, você tem do seu lado esquerdo dessa visão do Monte Sião. Então, como eu disse, aqui é sul, aqui é norte, aqui eu estou no Monte das Oliveiras. Então, eu tenho essa visão, tem essa subida aqui do Monte Sião, a cidade de Davi, e nós temos aqui em cima o estabelecimento do Monte Moriá, aonde hoje está a esplanada do templo, onde a gente tem o Domo da Rocha, ou a Cúpula Dourada, que era onde ficava o antigo templo de Salomão. Quando Davi ele vai enfrentar os jebuseus, a visão que ele tem é de uma fortaleza estabelecida em cima de um monte. Então, para ele chegar lá nessa fortaleza, ele tinha que escalar esse monte. Uma vez que ele mandava, ou mandasse, seu exército subir, ele faria do seu exército uma presa fácil. Por quê? Porque lá de cima, qualquer flecha, qualquer dardo, qualquer lança, acabaria com aqueles que estão escalando um monte para subir
e aí então entrar na fortaleza. E a Bíblia nos mostra que para Davi entrar nas fortalezas de Sião, na terra dos Jebuseus, ele fez uso de um túnel. Ele entra por uma espécie de encanamento, esgoto, ele entra por um túnel, e aí, de repente, ele já sai no meio da cidade. Ele vai entrando, e sem os jebuseus perceberem, de repente, ele já chega, efeito surpresa, com o seu exército, dentro das muralhas. Foi assim que Davi conquistou Jerusalém. Anos passam, agora o rei é Ezequias. E aí, um sítio é feito, um cerco é feito. A mesma coisa, nós estamos protegidos aqui em cima, porque se eles tentarem subir, eles são presas fáceis. Só que tem um detalhe nessa história. Nos dias de Ezequias havia uma fonte, conhecida como fonte de Gion. Essa fonte era a alimentação de toda Jerusalém. As pessoas desciam uma escadaria nessa colina, iam lá embaixo na fonte, pegavam água e traziam. Era um movimento constante, era a alimentação de toda a cidade. Quando Senaqueribe e os assírios cercam Jerusalém, a primeira coisa que eles pensam é dominar a fonte. A gente nem vai tentar escalar nada. A gente domina a fonte, ninguém desce aqui para beber água. A gente faz uso da água deles e a gente vai ficar aqui o tempo que for necessário. Nós vamos vencê-los no cansaço. Essa é a ideia. Normalmente o sítio era exatamente para isso. Nós vamos impedir o que entra e o que sai. Uma hora eles vão morrer. Morrer de sede, vão morrer de fome. O exército ali. Só que Deus dá uma revelação para Ezequias. Vai lá, fecha a fonte. Abre um túnel. E ele faz uso de algo que Davi já tinha feito. Eita! É por isso que a gente tem que ter referência, irmão. É por isso que a gente tem que ler a palavra do Senhor, trazendo à memória o que nos dá esperança. Como Davi entrou aqui? Como Davi conquistou esse lugar? Davi abriu um túnel, ou pelo menos fez uso de um túnel já aberto. O que Ezequias fez? Eu vou amplificar essa obra, eu vou fechar a fonte, eu vou encaminhar essa água não mais para fora, mas agora para dentro da cidade, e aí Senaqueribe pode cercar e ficar o tempo que quiser. Aqui dentro não vai faltar água, e lá fora quem vai morrer de sede é ele. Imagine que aqui eu estou em cima da cidade, e a água está jorrando aqui do meio desse patamar. Esse patamar tem 1 metro, 1,10 m, imaginemos que 50 centímetros abaixo de mim, a água está jorrando e jorrando para fora. O que ele fez? Ele fechou essa saída, ele pegou a fonte que jorrava para fora e fez ela jorrar para dentro. Mas como jorrar para dentro, se aqui embaixo é rocha? Vamos abrir um túnel. Ele então junta 2 frentes. Ele pega uma frente de obreiros para cavar de Gion para lá, e a ideia dele é abrir uma piscina, um tanque lá em Siloé. Ele então levanta um outro grupo de obreiros para cavar de Siloé para cá. E eles vão cavando, Lemuel. E não tinha uma bússola, tinha só uma ideia de direção. Só que tem hora que você vai cavando e de repente você se depara com uma rocha intransponível. Então, era necessário de vez em quando recalcular a rota. E tem uma rocha aqui, então vamos virar um pouquinho para a direita, e aí a gente pega de novo o caminho lá na frente. Mas como se manter em linha reta? Como não se perder? Ouvindo o som da picareta, da marreta, do martelo, daqueles que estão vindo de lá para cá. Então, um vai sinalizando para o outro, até que eles se encontram. E se você for a Israel, você vai ter a alegria de conhecer o túnel de Ezequias. Você começa a andar nesse túnel, um túnel de aproximadamente 2 metros de altura por 1 de largura,
em alguns momentos, mais baixo que 2 metros e mais apertado do que 1 metro, mas dá para você ir passando, entendeu? Vai de lado, abaixa, e água batendo do meio da coxa para baixo, aquela água gelada correndo até o tanque de Siloé. E no meio desse túnel tem uma inscrição, que na verdade é uma cópia, não é original, mas de uma inscrição de fato encontrada, um achado arqueológico. E essa inscrição mostra exatamente o lugar e o momento aonde as 2 equipes se encontraram. Mais do que o que a Bíblia diz, a arqueologia vem e assina embaixo. E aí eles pegaram essa inscrição, essa placa, ela está no museu, mas fizeram uma cópia e colocaram lá no túnel. Então você tem a alegria de ir andando e de repente você se depara com a placa, que foi exatamente o momento que as 2 equipes se encontraram. Agora, irmãos, presta atenção. A gente está falando de uma obra. Se são 700 anos antes de Cristo, se Jesus nasceu no ano 0, dá uma divergênciazinha de calendário e tal, mas vamos arredondar. Se a gente está em 2026, a gente está falando aí de 2.726 anos atrás. Como é que se deu isso? Porque quando a gente anda, eu já preguei fazendo uso dessa passagem, e eu me lembro de uma vez que eu estava compartilhando dessa minha admiração por essa obra espetacular, e aí eu fiz o uso de uma admiração que eu tenho quando eu passo no túnel da linha amarela. Eu me lembro, sabe, ninguém acessava a Barra ou a Jacarepaguá se não fosse pelo Alto da Boa Vista ou se fosse pela Serra. Ou então se desse uma volta por Madureira e tal, mas você não conseguia ir lá para aquele lado, porque não existia linha amarela. E aí, na época do César Maia e depois do Conde, eles fizeram essa obra, a linha amarela e tal, e eles se depararam com montanhas no caminho. E aí houve toda uma tecnologia, um estudo, e eles explodiram a montanha com contenção e tal, e você passa, eu sou engenheiro, mas fico imaginando que os engenheiros devem passar lá e olhar e ver, cara, que negócio bacana. Só que você tem estudo, você tem tecnologia, você tem gente preparada ali, não. Ali a necessidade gerou a criatividade. Diante do cerco, o que nós vamos fazer? Vamos orar. E diante da oração, o que a gente alcança? A revelação. Eu não sei se você recebeu, mas eu vou repetir. Diante da necessidade vem a criatividade. Quando vem o cerco, você ora. E quando você ora, Deus revela. Segura na mão do seu irmão, diga para ele: eu não sei qual é o cerco, mas tem uma saída. Eu ia falar mais coisas, mas eu vou parar por aqui, só na fonte, porque isso já traz muita riqueza para o meu coração. Pastor, ok, eles fizeram esse túnel, e o que aconteceu? A fonte de Gion, que jorrava para fora de Jerusalém, passou a jorrar para dentro de Jerusalém. Ela foi canalizada, ela desembocou lá embaixo no tanque de Siloé. Não só eles impediram que Senaqueribe e o seu exército tivessem acesso à água, como também eles facilitaram a vida do povo, que tinha que sair das muralhas para pegar água lá fora. E agora a água está aqui dentro. Porque presta atenção, irmão, faça assim com a sua mão e receba. O que hoje é livramento, amanhã você vai entender como a vontade que Deus já tinha estabelecida para a tua vida. Hoje parece que é um livramento, amanhã você vai dizer: ainda bem que aconteceu tudo isso, porque Deus me trouxe para o lugar certo. Não sei se você já viveu essa experiência, eu já vivi na minha vida, de olhar para trás e agradecer, ainda bem que teve esse problema, porque esse problema me forçou a ir para um lugar que hoje é o melhor de Deus para a minha vida. E numa estratégia de guerra, num momento de guerra, presta atenção, guarda isso no teu coração, o melhor que se tem a fazer é fechar fonte. No momento de guerra, onde você está sendo cercado por gente que quer tomar aquilo que é teu, o melhor que você tem a fazer é fechar fonte. Pastor, qual é a aplicação disso? Irmão, fala menos.
compartilha menos. Porque tem gente que a fonte jorra e todo mundo está fazendo uso da fonte. Sabem de tudo da tua vida, sabem dos teus sonhos, sabem dos teus projetos, sabem dos teus medos, sabem de tudo. E eu pergunto, vão ajudar? Vão te fortalecer? Vão levantar os teus braços? Não, pelo contrário. Na maioria das vezes estão igual sanguessuga, perto de você mesmo para te arrebentar. Elas querem achar o ponto fraco e você está entregando de mão beijada. Falou um negócio que em nome de Jesus não vai se aplicar para você. Em nome de Jesus. Mas às vezes eu estou ali no gabinete e tem gente que vai ali para conversar comigo. Eu não estou sabendo de nada. Me disseram. Tem uma história aí, pá, mas eu mesmo, certo? Não tenho nada. O camarada senta na minha frente. Eu oro antes, eu busco Deus a direção. Deus me dá a direção, aí tu vai dar, pá! Aquela pancadinha. O cara dá a tonteada. Na tonteada tu percebe, ih, tem negócio aí. Tu dá aquela outra pancada, ele dá a outra tonteada. Na terceira, ele entrega tudo sem você ter perguntado nada. Não, pastor, porque não foi bem assim, porque estão falando isso, mas a verdade foi isso, e eu não estava sabendo de nada. Ele está crente que eu estou sabendo de tudo. Eu fico olhando, só balançando a cabeça, entendi. Eu estou dizendo que não vai se aplicar para você, porque eu não quero que você feche essa fonte, não, porque essa fonte tem que estar aberta. Que a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, essa fonte tem que estar aberta. Mas eu estou fazendo uso dessa experiência para mostrar que existem pessoas que você nem precisa perguntar. Ela para do teu lado e elas contam a vida inteira. Irmãos, banco é um negócio, porque agora não tem, né? Agora não tem mais agência, né? É tudo online e tal. Mas eu me lembro, sabe, da época de ir a banco, de ficar na fila de banco. Impressionante, tu para do lado, bom dia. Bom dia, tá difícil, né? Quando manda um tá difícil, eu já sei, vai contar a história. Vai contar a história toda. Eu não perguntei nada, mas as pessoas estão tão sufocadas, porque o sítio faz isso, o cerco faz isso, pressiona você a desabafar. Só que na hora da guerra, você não tem que desabafar, você tem que fechar a fonte, vai ficar aqui dentro. Essa informação lá fora não vai me ajudar em nada, eu tenho que guardar aqui, e aqui eu me alimento, aqui eu me fortaleço. E é engraçado, sabe, queridos, que a gente pode e deve desabafar. Mas a gente precisa saber com quem. A fonte não parou de jorrar. Na verdade, a fonte foi fechada para os inimigos. Mas entre os amigos, ela continuou jorrando. Então, existem lugares onde você pode pedir ajuda. Existem lugares onde você pode dividir sonhos. Agora, existem outros que você tem que fechar a fonte, porque se você não fechar, além de você alimentar o inimigo, você fica desnutrido. Irmãos, o final da história, e aí eu estou dando um pulo, é que, além de fechar as fontes, Ezequias levou o povo a se fortificar no Senhor. Isso fala de adoração, de leitura da Bíblia, isso fala de comunhão, isso fala de quebrantamento. E, além disso, a Bíblia diz que eles confiaram em Deus. Porque tu fecha a fonte, mas não adianta nada fechar a fonte. Você tem que fechar a fonte e tem que confiar em Deus. Eu não vou contar nada para ninguém, está tudo na mão do Senhor, e eu confio que Ele vai agir. E aí eu quero terminar a mensagem lendo com você o texto que a gente leu para iniciá-la. O texto diz, e o Senhor enviou um anjo, repita comigo, um anjo. Olha para o teu irmão e diga assim, não precisa de muita gente, não. Você está pedindo porque tem gente, sabe? Senhor, envia um exército. Não, um só, Senhor. Para mandar um só. O Senhor enviou um anjo que destruiu o exército assírio com todos os seus comandantes e oficiais. E eu gosto desse texto porque o anjo, ele não exterminou só a ralé, não. Comandante, oficial, acabou tudo. Deus deixou Senaqueribe sozinho. E entenda, ele, claro, tinha poder para matar Senaqueribe ali também. Não, mas Deus deixou ele. Você espera. Teu final vai ser outro.
O texto diz: o rei da Síria voltou envergonhado. Sabe, de repente um ou outro aqui pode estar pensando: isso é requinte de crueldade. Não podia ter matado ele? Não, tem que passar uma vergonha. Tem que aprender com os erros. A Bíblia diz que o Senhor pegou a cédula, a sentença, a acusação que era contra nós. Ele rasgou, mas ele pregou na cruz do Calvário e expôs para todo mundo ver. Entenda, a acusação que era contra você vai ser exposta pelo Senhor a partir da sua absolvição. Jesus vai declarar para o teu inimigo ouvir: o meu sangue foi derramado por amor a ele, e a dívida que ele tinha foi paga por mim. A partir de agora, se você tem algum problema com ele, resolve comigo. A vida dele me pertence, os sonhos dele me pertencem, agora ele é meu. Sabe, queridos, não é que a gente tem que ser arrogante, não, mas o salmista escreve: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Não é para você ostentar, não é para você esfregar na cara dele, mas ele precisa saber quem é teu Deus. O texto diz: o rei assírio voltou envergonhado para a sua terra. Quando entrou no templo do seu Deus, com D minúsculo, alguns de seus próprios filhos o mataram ali à espada. Sabe por quê? Tem gente que vem contra você se achando muito, mas na verdade são pessoas mal resolvidas. Nem entre eles há concordância, nem entre eles há amor. Eles estão vindo contra você por pura inveja, a poder no sangue de Jesus. Para terminar, a Bíblia diz: foi assim que o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e todos os outros que os ameaçavam. Então houve paz em toda a terra. Segura na mão do seu irmão, e agora eu vou ler, e você vai repetir. Eu só vou fazer uma adaptação. Diga para ele: daquele dia em diante. Diga para ele: de hoje em diante. O texto diz: o rei Ezequias, você vai dizer: você vai se tornar muito respeitado entre todas as nações, e muitos vão trazer ofertas e presentes valiosos para você. Levanta a sua mão e receba: está chegando a hora da tua honra. Oh, meu Deus! Antes de você ficar de pé, olha para o teu irmão e diga para ele: não me pergunta nada, porque se me perguntar eu não te conto. Fecha a fonte, irmão. Vamos ficar de pé. Irmãos, existem revelações que Deus dá só a você. Só a você. Segredo de vitória. A gente citou o sacrifício de Isaac no alto do Monte Moriá, né? Sacrifício que não aconteceu, porque na hora H, Deus deu uma ordem, não permitiu a Abraão tocar em Isaac. Mas a Bíblia diz que Abraão, ele sai com seus servos de casa pela madrugada. E o texto não mostra Abraão contando para Sara. A gente não pode afirmar, mas há uma grande probabilidade dele não ter contado mesmo. E aí, pensando no motivo, para mim me parece claro. Deus falou com ele, não falou com ela. Pastor, mas é uma só carne, pastor. Quer dizer que o senhor está ensinando agora o marido a ter segredo da esposa? Não. Só que existem sonhos que Deus está plantando no teu coração, e você tem que apresentar diante do altar do Senhor e esperar acontecer. Porque se você dividir com ela, talvez ela seja um impeditivo. E nesse caso foi Abraão para Sara, mas poderia ser Sara para Abraão. Tem tanta coisa que Deus só fala com você, minha irmã. Não falou nada com o teu marido. Se você falar com o teu marido, ele vai jogar um balde de água fria em cima. Não é ser autossuficiente, não é ser desobediente, não é ser rebelde. Não, continua sonhando, quietinha, orando, apresentando diante do Senhor, deixando o tempo desenvolver esse projeto. E
aí vai chegar uma hora que você vai compartilhar com a sua esposa, com o seu marido, mas já vai estar pronto. Aqui, ó. Mas por que você não me falou antes? Eu não falei antes porque eu sentia no meu coração de guardar. E eu tinha certeza que se não fosse de Deus e não fosse te alegrar, Deus não deixaria acontecer. Porque Deus não vai gerar confusão entre você e sua esposa, entre você e seu marido, não vai gerar confusão. Mas tem hora que a gente compartilha, a gente queima a etapa. Irmãos, eu, enquanto pastor de vocês, preciso dar satisfação para vocês. Mas tem coisas que Deus fala comigo e não me deixa compartilhar de cara com vocês, não. E eu sinto que eu tenho que orar, tenho que jejuar, e eu vou desenvolvendo isso. Aí chega uma hora que Deus me dá a permissão, e às vezes a permissão também é seletiva. Primeiro eu converso com a minha esposa, depois eu converso com os pastores, converso com os oficiais da igreja, diáconos. Quando eu compartilho com a igreja, a coisa já está bem formatada, sabe? Tem hora não, tem hora que Deus fala e diz, fala, e a gente compartilha. Mas tem hora que Deus, Joquebede deu a luz a Moisés e escondeu ele 3 meses. E o texto é muito claro, ela viu que ele era formoso. A formosura dele estava totalmente condicionada, ligada, conectada a escondê-lo. Depois de 3 meses, agora já era, está na mão de Deus. Colocou num cesto e botou o cesto no rio. Na verdade, as margens do rio, está na mão do Senhor. Mas os primeiros 3 meses, era ela e Deus. Era a casa dela e Deus. Quantos aqui estão entendendo? Digam amém. Quantas coisas que é só para a tua casa, irmão? Quantas coisas que é só para a tua família? Fecha essa fonte. Ainda mais se é para compartilhar com gente que você sabe que está te cercando. Isso aqui me deixa... Meu Deus, será que esse irmão não está vendo? Tem gente que parece mosca de padaria, irmão. Deus me livre. O cara fica em cima de você. Já dá para discernir. Não conta para ele não. O que ele quer é isso. Se posiciona. Porque profeta, às vezes, é solitário. Homem de Deus, pastor, pastora, quantas vezes a gente é solitário? Eu digo para você, em muitos momentos, eu e minha esposa tivemos vontade de compartilhar sonhos e dores, vitórias e dificuldades. Vem o impulso e Deus diz, opa, é aqui comigo. O trato de vocês dois é aqui no altar comigo. Não é que eu não tenho amigo, mas tem hora que eu preciso entender que é Ele. Só Ele. Nada além dEle. Você está entendendo? Diga amém. Tem restituição, tem restauração, tem um tempo de honra para você, mas siga alguns passos. Eu preciso fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor, eu preciso restaurar a adoração dentro da casa de Deus. Ezequias começa dessa maneira. Eu não vou fazer aquilo que os outros fazem, eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E se vier o cerco, eu não vou ficar apavorado. Eu vou entender o que eu posso fazer para que não me tirem do lugar que Deus estabeleceu para eu estar. Tem na mão, na tua mão, a resposta. Olha para o teu irmão e diga, o que você precisa já está em você. Tem na tua mão a resposta. Então, eu quero que você dê a mão ao seu irmão do seu lado, a gente vai orar. Eu vou pedir pastor Rafael, pastor Anderson para virem aqui em cima, eles vão orar também. Nós vamos estar adorando ao Senhor, nós vamos ter um tempo aqui de busca. Mas antes de tudo, eu quero que você ore pelo seu irmão. Não fica sozinho, dá uma olhada à sua volta, procura alguém. Você vai interceder por ele, você vai receber a intercessão dele. E o clamor vai ser, Deus me dê discernimento. Deus dê discernimento para o meu irmão. Para que a gente saiba com quem podemos falar, quando podemos falar. Para que a gente saiba aquilo que é necessário, mesmo que custe. Imagine o tempo, imagine a dor, imagine o desgaste de abrir um túnel na pedra, na rocha. Imagine o quanto Ezequias deve ter ouvido do povo, isso é maluquice, não vai dar certo, como é que a gente vai abrir esse túnel? Não faça isso. Mas mesmo que leve tempo,
tempo. Se Deus está queimando no teu coração, eu quero ser profeta sobre a tua vida, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vamos, levanta a sua voz aí, em nome de Jesus, comece a orar. Que bom que você veio no culto dessa noite. Essa noite é especial, é uma noite profética para você, para mim, é uma noite profética para Nova Jerusalém. Nós vamos vencer esse cerco, ninguém vai nos colonizar, ninguém vai colonizar a nossa vida, o nosso casamento, ninguém vai colonizar os nossos filhos, ninguém vai moldar a nossa adoração. Nós não vamos deixar entrar no nosso meio o espírito do mundo. Nós seremos luz no meio das trevas, nós seremos sal para essa terra. Oh, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor.